tá estudando bastante, né? Coisa maravilhosa e tal. Vou explicar pro Renan já fazer aqui. Pois é, tô estudando muito. Cara, o jeito que você falou, pareceu que não, hein? Então, olha lá, um tetraedro regular, sabe um tetraedro, gente? Ele tem 6 arestas de comprimento A, então é um tetraedro regular. Então, cada um desses triângulos aqui é um triângulo equilátero, né? O ângulo é 60 graus e tal. Ok. Uma força P, olha aí, é dirigida ao longo da aresta BC, igual está no desenho, como mostra a figura. Determina o momento de P com relação à aresta OA. Então, esse exercício, cara, ele vai exigir muita geometria, né? Quer dizer, a primeira coisa é descrever quem é o vetor BP, porque calcular momento em relação a eixo, lembra como é que é a fórmula? Olha só, ó. É essa aqui de baixo, ó. É essa aqui, ó. Você tem que escrever quem que é o vetor. Então, a gente vai ter que escrever quem que é o vetor P lá na figura. A gente vai ter que escrever quem que é o vetor P aqui na figura. Tá vendo que ele tá... A gente vai ter que descobrir os ângulos aqui. A gente tem apenas o conhecimento. A gente tem apenas o conhecimento, né, de que isso aqui é um tetraedro. Então, eu vou ter que fazer muitas descrições aqui. Se vocês quiserem fazer, a gente faz, mas aí vai demorar umas... Do jeito que é feito aqui, né? Aqui na nossa interação, vai demorar 1 hora. Isso aqui dentro da sala de aula demoraria 1h30, 2 horas para fazer. Esse aí tem que calcular cada lado desse, né, Aragão? Depois fazer tipo a somatória de todos? Não sei, eu estou começando a querer fazer ele de verdade aqui nesse negócio. Então, vou acabar ficando empolgado com esse negócio de fazer. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Para começo de conversa, como é que eu descreveria esse vetor BP aqui, ó? E aí, gente, como é que faz? Sei na hora, Aragão. Obrigado. Olha aqui, esse ângulo aqui ele é 60 graus. Ó. Esse aqui não é um triângulo. Olha aqui a face OBC do triângulo equilátero. Ela está no chão aqui, ele está no plano YZ, não está? Esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. O ângulo BOC, o ângulo O aqui, ó, BOC, esse ângulo aqui, ele é 60 graus. Então, quer dizer que esse outro ângulo aqui, ele é quanto? Esse ângulo aqui entre o eixo Z e a reta OB, ele é 30 graus, né? Então, se eu consigo, então, desenhar um plano P, em que eu consigo dizer quem que é esse vetor BP aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou abrir aqui um slide novo. Né? Vou colocar aqui no slide do dia 14/4. Só que isso aqui vai ser o slide 2. Está abrindo um outro slidezinho aqui. Então, olha só. Eu vou fazer aquele desenho lá, Renan, ó. Vou fazer aquele desenho lá. Eu vou transferir primeiro o desenho para cá. Né? Transferindo o desenho. Espera aí. Fazer mais rentinho assim, pronto. Vou transferir esse desenho para cá, para a gente poder enxergá-lo, né? Então, o meu objetivo aqui, ó, agora, é descrever quem que é esse vetor aqui, quem que é esse cara aqui, ó. Eu quero saber quem que é esse vetor aqui, né? O vetor P. Porque lá na formulazinha, para resolver esse exercício aqui, vamos escrever a fórmula, né? Aqui, ó, a formulazinha nossa é esse aqui, ó. Momento de uma força com relação ao eixo. É isso aqui que a gente tem que calcular, ó. Nesse exercício, a expressãozinha que a gente vai ter que calcular é isso aqui, ó. É o momento de uma força com relação a um eixo. Observa a pergunta é diferente. Olha na pergunta do exercício, ó. Determine o momento de P em relação à aresta OA. Então aqui, ó, essa aresta OA aqui, ela vai virar um eixo. Então eu quero saber o seguinte, olha, se eu aplicar essa força aqui, como é que esse tetraedro vai rodar em relação ao eixo OA? Não é cálculo de momento com relação a um ponto. É um cálculo de um momento com relação a um eixo. Então, a gente tem que usar essa expressão aqui, ó. A gente tem que usar a segunda expressãozinha que nós aprendemos dessa matéria, né? A gente tem que usar essa expressão aqui, ó. Nessa expressão, gente, vamos lembrar aqui, já fazer aquela coisa que o nosso querido colega quer, né? Que é fazer os tópicos. Nessa expressão, quem que é esse lambda aí? Nessa expressão, quem que é esse lambda aí? Né? Quem que é esse lambda? Esse lambda aí, ele é o versor do eixo. É o versor do eixo. Por exemplo, aqui, nosso eixo aqui, quem que ele é? O eixo OA.
Então, eu tenho que descobrir aqui quem que é o eixo OA. Tem que saber descrever esse eixo OA. Nossa, a menina já fez. Ô, louco. Esse vetor Rzinho aqui, quem que é esse vetor Rzinho aqui? Ó? Vamos olhar lá no nosso negócio, né? Quem que é o vetor R? O vetor R é o que liga, de novo, né, a origem do sistema até o ponto de aplicação da força. Ó. A origem do sistema até o ponto de aplicação da força. Origem do sistema até o ponto de aplicação da força. Isso aí é quem? O vetor R. Então, esse aí, o vetor R tem o mesmo significado, né? O vetor R vai apontar do ponto O para o ponto B. Então, eu vou anotar aqui também. Então, o vetor R, ele, né? O vetor R, ele aponta. Então, vamos escrever aqui sobre o vetor R, né? Aponta da origem para o ponto de aplicação da força, né? Aqui no nosso caso, o vetor R vai ser o vetor OB. Deixa eu anotar lá em cima, né? Por que eu fiz isso aqui embaixo? Isso aqui vai ser o... Então, e o vetor F aí, o vetor F é a força, né? Então, isso aí não deveria nem explicar esse. Mas eu vou colocar aqui no nosso exercício quem que ele é. Ficou feio isso. Vou colocar aqui no nosso exercício quem ele é. Não, esse tinha ficado bonito. Vou fazer assim. Pronto. Então, quem que é o vetor F, né? Esse vetor F aí pra gente é a força. Que está apontando é a força P, né? A força P aí no nosso exercício. Então tá aí, viu, gente? Ó, isso aqui são as coisas que a gente tem que saber descrever. Agora a gente tem que saber descrever três coisas, né? O lambda, o versor do eixo OA. Olha como é que está mais complicado esse exercício, ó. O versor do eixo OA. A gente precisa de um vetor R que aponta da origem para o ponto de aplicação da força. E também precisa descrever a força B, a força P. Primeira coisa que eu acho que a gente poderia descrever aqui para começar a entender o problema é o vetor P. Eu estava falando para você, Renan, para eu fazer isso aí de outra forma, que não seja aqui ao vivo. Por quê? Porque vai demorar. Esse exercício não vai terminar 9h30, que é o tempo da nossa aula aí, Não, né? beleza, Aragão. Ele não vai. Me deu vontade de fazer Achei ele que agora, seria na rápido. verdade. Me deu vontade de fazer ele agora, né? Eu fiquei curioso com essa questão, é legal. Eu também Envolve fiquei muito curioso. conhecimento. Essas coisas assim eu fico curioso. Eu também vou querer fazer isso aí agora. Não, eu vou fazer agora também. Vou ficar até 5 horas da manhã fazendo essa questão. Eita ferro. Tá bom, então vamos começar ela juntos aqui, pelo menos. Ó, vamos achar. Vamos fazer por. Tem três partes, né? A gente tem que ter o F, o R e o lambda, né? Vamos achar o F, a força P. Vamos achar aqui. Eu vou desenhar um eixo. Eu vou desenhar os eixos aqui para todo mundo enxergar o que eu estou enxergando, ó. Tem um eixo aqui na horizontal, tem um eixo na vertical. Troquei as palavras, né? Então, olha aí, meus queridos. Tudo bem. Quem que é quem aí? Quem que vocês acham? Eu vou desenhar assim, o eixo X eu vou botar para cima. Vou colocar esse aqui da vertical como sendo o eixo X, esse aqui é o eixo Z. Vê se você enxerga qual é a rotação que eu estou fazendo nesse desenho para enxergar isso assim. Agora eu tenho um desenho de um triângulo equilátero aí, né? Vou fazer assim. Agora eu vou rodar esse cara de 60 graus. Depois eu vou rodar esse cara de, vamos ver se 120 graus. Não, pronto. Deu um giro anti-horário, não? Oi? Tô desenhando um triângulo aqui. Segura a onda aí. Pronto, esse aqui é o nosso triângulo equilátero, né? Pronto, esse aqui é o nosso triângulo equilátero, vai servir para a gente fazer nosso exercício. Deixa eu botar ele um pouco mais grosso aqui, para a gente enxergar melhor. Olha só. Então, vamos entender aqui, ó. Esse triângulo aqui,
a ponta O dele, olha na figura, a ponta O do triângulo que tá embaixo, né? A ponta O tá na origem. Então, quer dizer que essa ponta, tem uma ponta ali que tá na origem, né? Mas só que o triângulo ele tá rotacionado aqui, não tá? Ele tá rotacionado. Tem um dos lados dele que tá onde? Tá coincidente com o eixo X. Tá vendo aqui o lado OC? O lado OC tá coincidente com o eixo X. Certo? Tá certinho então o desenho agora? Isso mesmo. Entendi não, Aragão. Pera aí, Renan, eu vou te ajudar. Só que primeiro eu tenho que desenhar o triângulo aqui, colocar uma cor nele pra gente falar dele direitinho. Ah, tá aí, pronto. Agora Ele só extraiu o retângulo do desenho e colocou, no caso, o X como se estivesse no lugar do Y e o Z no lugar do X, entendeu? Renan, olha esse triângulo aqui embaixo. Ó. O colega escreveu certinho. Ó. Olha esse triângulo aqui embaixo. Ó. Tá vendo que eu tô desenhando aí ele? Olha esse triângulo aí embaixo. Ó. Olha esse triângulo aí. O lado OC tá no eixo X, tá vendo? O lado OC tá no eixo X, ó. Então, eu desenhei um triângulo equilátero. Deixa eu apagar isso aqui para tirar isso daqui, né? Eu desenhei um triângulo equilátero aqui, coloquei um eixo. Eu coloquei no eixo X aí um dos lados. Esse daqui é o O, né? Aqui em cima é o ponto C. E essa pontinha aqui é o ponto quem? Ponto B, né? B, ponto B. O que você pode me dizer a respeito do vetor? O vetor ele está apontando ao longo de quem? De B para C. Ele está apontando de B para C, não está, Renan? Então, eu vou Tá, desenhar sim, Aragão. o vetor aqui agora. Ó. Então, vamos desenhar o vetor. Porque é assim que a gente faz, cara. Você acha que tem fórmula, assim? A gente tem que ir, tipo, investigando, saca? A gente tem que ir... Pô, a gente tem que ir, tipo Sherlock Holmes, sabe? Conseguir entender o triângulo que estava lá embaixo, no chão. Então, eu desenhei ele aqui. Agora, eu sei quem que é o vetor P. O vetor P está ao longo de BC. Então, eu tenho que descobrir quem que é o quê para descrever esse vetor aqui. Eu tenho que descrever quem é esse ângulo aqui, ó. Olha só. Vou passar uma reta auxiliar aqui. Vou passar uma reta auxiliar aqui, ó. Se eu souber quem que é esse ângulozinho aqui, eu consigo dizer quem que é esse vetor P. Porque eu vou precisar de dizer quem que é o vetor P para fazer o exercício. Não é verdade, Renan? Para poder fazer essa conta aqui, ó. Eu tenho que saber quem que é o F, saber o I, o J, o K dele, né? Ah, sim, a força, né? A força, então. Esse aqui é o vetor força, o P, né? O vetor P. Então, com essa figura que eu desenhei auxiliar aqui, já dá para dizer quem que é esse cara. Dá ou não dá? Para mim, eu acho que dá. Quer dizer, agora é decompor o vetor ali, achar um ângulo, né? Um ângulo apropriado. Por isso que eu falei, esse exercício ele é muito de geometria, né? Porque, pô, botou um tetraedro lá, então você vai ter que mexer com ângulo e tal, com certeza, né? Então, fala para mim que ângulo que é esse aqui, ó. Esse ângulo aqui é 30 graus, não concorda, gente? Pô, com certeza esse ângulo aí é o triângulo de 30 graus. Com certeza. Puxa. Por que, Aragão? Por quê? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu desenhar os ângulos. Porque isso aí não é um triângulo equilátero. 180. Isso aí é um triângulo A metade. A metade é isso mesmo. Cada um aí teria 60. Exato, o colega já falou, ó. Cada um desses ângulos internos do triângulo aí, ó, querido amigo, né? Esse ângulo aqui é 60 graus. O que mais? Esse outro aqui também. Ficou feio, né? Mas tá certo, é isso mesmo. Esse ângulo aqui, Renan, ó, ele é 60. Esse ângulo aqui ele é 60 graus, ó. E tá vendo que pela geometria do problema, essa linha pontilhada aqui tá cortando o ângulo ao meio? Hein, Renan? Sim. Tô explicando para você para servir de exemplo para todo mundo, né? Porque aí quando eu tô falando com alguém, eu me sinto menos estranho. Ah, Porque na maior parte das vezes eu tô conversando com a tela. Imagina eu aqui falando, gente. Eu tô falando com a tela do meu computador. então tá bom, vou ficar só assim. Tá. Não, tem que ver se qualquer pessoa que tá aqui, se não estiver entendendo, fala. Mas é bom eu falar com alguém mesmo. Tá bom.
Fazendo o desenho certinho aqui. Então, esse ângulo é 60 graus, ó, não ficou bom ainda. Aí o que está no eixo Z é 30 graus com mais 60, 90. Se esse aqui, grandão, é 60, esse pequenininho aqui é quanto? 30. 30, metade. Metade. Então, o vetor P, na verdade, ele é um vetor que está apontando nesse sentido, né? Vamos olhar na figura ver se o sentido está correto, né? Está no sentido negativo do eixo Z e positivo do eixo X. Esse aí é o vetor P, apontando de B para C, né? E o ângulo que ele está fazendo com a horizontal é 30 graus, né? 30 graus aí para a esquerda. 30 graus com relação à direção que é dada na esquerda. Então, o vetor P eu já consigo dizer quem é. Olha que maravilha, que coisa boa, que coisa boa. O vetor P a gente já sabe dizer quem é. Quem é o vetor P? O vetor P, ele é cosseno de 30. P cosseno, o vetor P vale P vezes cosseno de 30. Na direção o quê, hein, gente? Vamos ver se vocês vão dizer. Menos cachapéu. Porque olha só o vetor P, né? O vetor Pzinho, o vetor P, ele é esse vetor. E ele está apontando para onde? A componente Z dele. Está apontando para a esquerda. Enquanto o eixo Z está para a direita, a componente desse vetor aqui está para a esquerda. Então, é menos cachapéu. A componente da horizontal. Concordando aí, pessoas? Não sei se vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Mas, agora, uma outra parte. P seno de 30. Qual a direção? E chapéu. Por quê? Porque esse vetor aqui, ó, a componente x dele, a componente ao longo do eixo x, está aqui na vertical, né? A componente x dele. Essa questão aí do menos K. Sim, vou explicar novamente. Por que é menos K, né? Isso. Olha aqui para onde está o Z, ó. Olha para onde está o Z. O Z positivo está para a direita. E o meu vetorzinho está para onde? Para a esquerda. Acabou. É simplesmente isso. Esse vetor aqui. Ele está para a esquerda. No caso, a componente horizontal dele, né? No caso, dentro desse plano aí, a componente horizontal dele está para a esquerda. Então, esse aí é o vetor, ó. Ele falou quanto que vale o valor do P, o valor do módulo? Vamos voltar lá. Porque ele já faz a conta aqui já, né? Já deixa tudo pronto do vetor P. Deixa o vetor P prontinho. Então, olha lá. O tetraedro regular tem 6 aretes de comprimento A. Uma força P é dirigida, né? Como mostra que determina o momento de P com relação a A. Ah, não, vai ficar em termos de P. Né? A resposta vai ficar em termos de P. Então, ele não deu o valor, né? Aqui no final do livro, deixa eu dar uma olhada aqui no final do livro. Aqui. Vou dar uma olhada aqui, exercício 3.59. Então, cruza o dedo aí, né? Cruza o dedo. Tomara que tenha aqui a resposta do 3.59. E tem. Tem, eu vou escrever para vocês aqui a resposta. Não sei se vai dar para enxergar. Um gabarito aqui. Com certeza não deu para enxergar, né? Mas a resposta do exercício como um todo, ele é A vezes P sobre raiz de 2. A vezes P sobre a raiz de 2. Essa é a resposta do exercício. A vezes P. A é a aresta, né? A é o lado do triângulo aí, né? Cada ladinho desse aí vale A. Né? Esse ladinho aqui vale A, por exemplo. Ó, o lado do triângulo, né? Esses 4 triângulos equiláteros aí. A resposta desse problema é A vezes P dividido por raiz de 2. Deixa eu desenhar a raiz de 2 aqui. Raiz de 2. Essa é a resposta do problema. Ficou bonitinho, tá bom. Então, é A vezes P sobre a raiz de 2. Essa aqui é a resposta do problema, tá? Se alguém tiver interesse em fazer. Na verdade, sim, vocês têm que fazer esse exercício, né? Então, a resposta do problema é... Isso aqui eu não escrevi aqui, né? Exercício
59? 59. 59, a gente está fazendo. Exercício 59. A resposta já é conhecida. A resposta é AP sobre a raiz de 2. AP sobre a raiz de 2 é a respostinha desse problema. Então tá aí, gente. Eu usei aqui a decomposição de P, né? Essas duas retas auxiliares que agora eu estou apagando. Então o P a gente já conseguiu, ó. Então a gente consegue escrever o P. Quanto que é o P? Cosseno de 30, gente, é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. Então é 0,866. 0,866. Na direção menos K chapéu. Então eu vou botar assim, ó. K. Vou colocar um menos aqui, né? Vou colocar isso aqui entre parênteses, para você não confundir essa letra P com o valor de K. O que é o P, gente? P é o módulo. Seno de 30 é meio, né? 0,5. Entre parênteses também, para não confundir. Pronto, esse aí é o vetor P, ó, com certeza. Esse aqui é o vetor P. Está correto? Está corretíssimo. Corretíssimo. Ó, ótimo, excelente. Esse aqui é o vetor P. Bom, esse aí é o vetor P. É um I positivo e um K negativo. Raiz de 3 sobre 2. Ótimo. Beleza. Ótimo. SO. Tá bom aí, Renan? Tá, senhora. Vamos voltar no enunciado aqui. Tetraedro regular tem uma força F dirigida ao longo da aresta BC. Foi feito isso já. Determina o momento de P com relação à aresta OA. Né? Com relação à aresta OA. Então, agora é descobrir quem que é esse OA, né? Quem que é esse OA aí? Essa vai doer. Deixa eu ver onde eu coloco isso aqui. Vou colocar aqui de organizado, depois eu organizo. A gente tem que obter o vetor OA, o eixo OA, e depois ter o versor de OA, né? Depois de ter o versor de OA. Isso mesmo. Quem que é o vetorzinho OA, hein? Alguém pode me dizer como é que faz para encontrar isso? Acho que Como pode fazer O é a o origem, desenho. a gente usa a coordenada só de A. Aí pode colocar, tipo, A e chapéu, ou não. Fica incoerente. Não fica legal. Você tá certo, querido. A gente tem que achar quem que é o ponto A. A gente tem que saber quem que é o ponto A. Porque o vetor O, o O está na origem, né? O vetor ponto A está aqui em cima, né? A gente tem que descobrir essa altura aqui, ó. Tem que fazer uma geometria para descobrir a altura do tetraedro, né? Esse vetor OA aqui, se eu refletir ele aqui no chão, ele vai estar pegando bem aqui no meio desse triângulo aqui, né? É ou não é verdade? É verdade. Ô, professor, Oi. se a gente consegue saber qual que é o ângulo do BP, a gente também consegue saber o ângulo do B em relação ao Z, e a gente sabe que o A vai ser a metade, não é? O A? É. O A? O A é um ponto, tá aqui no céu. Ele tá tipo assim, ele tá para cima do eixo Y, né? Ah, tá. Não é não? Vê o que você entendeu aí. Aham. Não, mas eu falo assim, em relação, o A ele vai estar em tridimensional, certo? Só Uhum. porque como a gente consegue, primeiro a gente vê ele em relação a Z e X, certo? Depois a gente vê ele em relação a Y e X e depois Y e Z, certo? Sim. Se a gente conseguir pegar o ângulo de todos e depois conseguir pegar O e A,
fazer meio que como se fosse um vetor aí, dá pra saber, né? Só que aí fica mais difícil. Não, tem que tentar fazer, né? Eu tô com dificuldade aqui de ver como é que eu explico esse ponto A aqui para vocês. Esse ponto A aqui, o valor de x dele é A sobre 2, né? É metade do lado aqui, ó. Eu tenho que saber como é que eu vou explicar para vocês. Porque é tridimensional. É que eu estou imaginando o tetraedro, né? Eu estou imaginando na minha cabeça o tetraedro. Se eu pegar esse pontinho aqui e refletir lá no chão certinho, né? Ele Eu vai não estar... consigo imaginar isso aí, não, era. Pois é, você não está conseguindo imaginar isso aqui, né? Deixa eu vir aqui na internet para fazer um desenho aqui. Cara, esse trem é muito doido. Tetraedro. Quando eu vi, eu falei assim, tetraedro, né? Quando eu vi, eu falei, ixi, Professor, mas a aresta não é 2? Então dá para deduzir isso mesmo. Não, a aresta não é A aresta minúsculo. é A. Então dá para deduzir isso. Sim, mas não é Porque todo tá na mundo. metade. Tá na metade, isso é um fato. Mas não é todo mundo que enxerga, né, brother? Aí tem que explicar para todo mundo. Ô, Então, Cristo, você é tetraedro. de outro mundo. Ó, aqui um tetraedro bom aqui, ó, desenhado, feito, né, na mão. Ó. Isso aqui é um tetraedro. Uhum. Professor, tem uma figura mais acima que é mais autoexplicativa. Tipo essa que o senhor clicou agora. Olha esse aqui já tem até a altura do tetraedro bom para nós, ó. Achamos, gente, a altura do tetraedro, é a componente, é porque aqui, ó. O ponto A aqui, ó, qual que é a componente Y dele? A gente ia ter que calcular a altura desse ponto A, né? A altura do ponto A, tá vendo? Pode ficar na internet na prova, né, professor? Não, pode não. A distância aqui, ó, a distância do ponto A até o plano XZ, que é a altura do ponto A, né, que é a coordenada Y do ponto A, ó, a gente já sabe, vale A vezes a raiz de 6 sobre 3. A vezes a raiz de 6 sobre 3. Olha que É legal. quase como se fosse a fórmula do volume, né? Do volume? Sei lá, não do... É a Como é o altura, nome do- com relação à base de um tetraedro. Isso aí tem que ser cálculo. Não do volume, não, de uma circunferência, não, do outro troço lá. Enfim, lembra que no começo, quando eu falei para vocês assim, é a altura do triângulo equilátero que você está querendo, Renan? Lembra que eu falei para vocês no começo? Eu falei, vai ter muita geometria nesse aí. Eu falei, né? O negócio de fazer esses exercícios assim são essa geometriazinha. Você tem que lembrar das coisas. Aqui tem um resumo do tetraedro, ó. Olha que coisa maravilhosa. Altura, raio do tetraedro. A gente também vai precisar. Tudo pronto aqui, ó. Era da superfície da base que eu tava falando. Porque a gente não precisa de volume, não precisa de superfície, a gente não precisa de nenhuma das superfícies aqui. Não, tô falando, a fórmula era tipo essa. A gente vai precisar desse Como ela é apóstolo 6 aqui. lados, seria dividir por 6. Ah, entendi o que você está dizendo. O raio, né, a distânciazinha aqui, é a raiz de 3 sobre 6, claro, com certeza. Muito bem, a raiz de 6 sobre 3, essa aqui eu teria que fazer a conta para ver se é verdade. Bom, a gente tem essas contas aqui para ajudar a gente. Eu vou copiar essa imagem aqui, né? Salvar a imagem como? Salvar aqui, tetraedro, né? Tetraedro. Essa imagem, eu vou passar no grupo de vocês, tem várias informações para a gente fazer. Mas entendeu aí, né, Renan? Por que eu não queria fazer ele, né? Porque esse exercício é o seguinte, ó, o R, né, a ponta da origem até o ponto de aplicação da força OB. O vetor OB, na verdade, eu acho que é a coisa mais fácil que tem para a gente descrever aqui agora, é o vetor OB. Eu não entendi 100% não, só na hora que eu for passar limpo eu entendo tudo. Assim, fazendo e vou... Tá, deixa eu começar aqui a explicar do início, ó. A gente tem uma força P que está ao longo dessa direção aqui, ó. Joia? Essa força P a gente até descreveu já. Já sabe quem que é o vetor força P. Tá aqui, ó. Tá aqui descrito. Esse cara aqui, ó. Até o final ele tá aqui, ó. Pronto, esse aqui é o vetor força P. O exercício, ele pediu o momento dessa força com relação à aresta OA. Eu quero o momento dessa força com relação à aresta OA. Imagina que esse tetraedro aqui, ô Renan, vai rotacionar em torno desse eixo aqui, ó, OA. Ele vai rotacionar mais em torno desse eixo aqui agora, entendeu? Sim.
Então agora você quer calcular o momento de P com relação a OA. É isso. Na aula, a gente viu aqui, ó. Momento de uma força em relação ao eixo dado. Observe essa figura. Nela, uma força F que atua sobre um corpo rígido no ponto A. Quem que é o ponto de atuação de força para nós lá no exercício? É o ponto B. Esse aqui é o ponto de atuação da força, ó. MO é o momento com relação ao ponto O. Momento com relação à origem aqui, ó. Tá certo, meu querido? OL é o eixo de rotação na direção do versor lambda. Então, olha só, OL é o eixo de rotação, né? No nosso exercício, quem que é o eixo de rotação? O eixo de rotação é a aresta OA. Então, essa aresta OA aqui, ele vai virar o quê? Ela vai virar um versor para a gente, ela vai virar um vetorzinho para a gente. Então, a gente tem que descobrir quem que é esse vetor aqui, ó. A gente tem que descobrir quem que é esse vetor aí, meu querido. A gente vai ter que descobrir quem que é esse vetor aí. A gente vai ter que, então, descrever ele, né? Descrever ele apropriadamente. É difícil? Não, não é difícil. Só que você tem que conhecer um pouco mais de geometria. Tem que ter cuidado. Esse aí eu vou ter que... É melhor eu fazer esse exercício aí num vídeo, né? Desenhando bonitinho no papel e tal. Tá certo? É melhor fazer isso aí assim, mais devagarzinho. Porque como é que você faria para descrever esse vetor OA aqui, ó? Primeiro você tem que achar o ângulo que esse vetor OA faz com, por exemplo, o plano XZ, faz com o chão. Tem jeito de se achar? Sim. Porque esse vetor OA aqui, ele é uma aresta de um tetraedro. Como ele é uma aresta de um tetraedro, né? Então ele tem que satisfazer umas regrinhas aqui, ó. Se eu, por exemplo, eu vou ter que apontar aqui, não sei se vocês estão enxergando a mãozinha aqui, ó. Se eu ligar aqui um triângulo, né, que liga desse ponto... Poxa, apertei. Vai aparecer a figura agora. Não. Espera aí. Tirar isso daqui, isso. Se eu fizer um triângulo ligando esse ponto até esse ponto aqui, ó, até lá em cima, vou fazer um triângulo, né? Tem como achar esse ângulo aqui, ó. Porque essa altura é conhecida, esse H aqui é conhecido, e esse ângulo aqui, ó, e esse lado aqui é o lado A. Então, né, eu vou poder, usando através do seno, eu vou poder descobrir quem que é esse ângulo aqui, ó. Né? Usando essa formulazinha de H aqui, ó, A raiz de 6 sobre 3, e esse A, eu vou poder descobrir quem que é esse ângulo aqui, né? O ângulo, né, que uma aresta faz com a base de um tetraedro. Isso deve estar escrito aqui em algum lugar. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui não é o ângulo que a gente quer. Esse que está desenhado aqui não é o ângulo que a gente quer. A gente quer o ângulo que a aresta faz com a base. Vamos ver se tem algum lugar feito aqui já. Alguém já deve ter feito isso aqui por algum canto, né? Enfim, dá para achar na internet. Mas dá para ser calculado também, enfim. Eu só não saí do exercício aqui porque eu tô com medo de vocês acharem que eu não sei fazer, mas eu sei, só é difícil de descrever. Tá aí, eu tô explicando direitinho para vocês o que é que você tem que fazer, né? Para você dizer quem é o vetor AC, você tem que saber aquele ângulo ali, aí pronto. Enfim, tem que saber descrever o Na ângulo. verdade, eu nunca vi um cálculo com esse objeto. Com tetraedro? Não. Eu, particularmente, eu nunca vi. Ah, então tá. Então é um exercício que vai ter um nível de dificuldade bem grande, então, para você, cara. Então você vai fazer o seguinte, você vai me esperar fazer você vai me esperar fazer esse exercício, entendeu? Você vai me esperar fazer esse exercício explicadinho, porque eu vou ter que explicar o tetraedro também, né? Mas, de novo, né? É um exercício de física para nós aqui, né? Só Eu que acho que não tem sei. uma geometriazinha, né? Que você tem que pensar melhor para você fazer ele. É difícil? Não, de novo. É um exercício tranquilo, né? É um exercício tranquilo. Uhum. Exercício tranquilo aí pra gente. Aí tem até um colega falando que é a primeira vez dele também. Então, é que ninguém... Esse que é o problema, então, né? A galera nunca viu um tetraedro, né? Então, eu vou... Aí fica Deve ser isso. Então, eu vou... Porque os professores utilizam mais esses objetos quadrados, cilindros, essas coisas. Poucas vezes. Eu nunca vi usando isso, não. Exatamente. A gente está tão acostumado a usar um cubo, né? O cilindro, né? Mas isso é bom. A esfera. Sim, claro. O tetraedro, gente, ele é uma figura... ele é uma figura geométrica regular, né?
e que ela é um tanto quanto usada. Ela é estudada no segundo grau. Por isso que quando eu falo assim, apótema, altura com relação à face, essas coisas, elas são frases que, na verdade, a pessoa, teoricamente, né, ela já está acostumada, mas já deveria saber. Mas não é o nosso caso e não tem o menor problema isso. Eu vou fazer esse 59 explicadinho numa folha, aí eu vou passar para vocês, tá bom? Beleza, Aragão. Pode ser. Aí, enfim, aí aqui no começo aqui nessa aula a gente só fez o começo do exercício, porque não vai dar para fazer ele inteiro, tá joia, gente? Ela é uma questão bem difícil, que não tem nem número. Você tem que achar os números. A resposta ficou em termos do P e do A, né? Você viu a resposta lá, Renan? Você que vai tentar fazer aí sozinho. A resposta deu Para mim, A eu ia vezes colocar, P, a resposta minha seria um 0. Não A tem vezes número. P dividido por raiz de 2. É o valorzinho da aresta Essa é a vezes o resposta. valor. Essa aqui é a resposta do exercício. A vezes P sobre raiz de 2, eu olhei lá no final do livro. A vezes P sobre a raiz de 2, tá? Então, agora aqui é obter o vetor OA. Essa que é a tarefa, né? A primeira coisa foi obter o vetor P. Obtemos. Agora a tarefa é obter o vetor OA. Vai precisar de um pouquinho de geometria. Vai ter que fazer uns desenhos dos triângulos aqui. Enfim. Né? Deixa eu começar aqui um desenho de um triângulo aqui para você entender o que eu estou falando. Ó.